Todas e a todos, vamos começar mais uma aula dando continuidade ao nosso assunto anterior, que são as revoltas, as rebeliões regenciais. Então, nos dizeres de Diogo Antônio Feijó, o regente, né? Regente Feijó, vulcão da anarquia. Então, vejam vocês. Esse próximo tópico é a balaiada que ocorre na província do Maranhão. Vou compartilhar aqui com vocês um PowerPoint para te seguir mais ou menos aí. Esse roteirozinho nosso, né? Tá lá. Vamos lá na balaiada. A balaiada, gente, ela ocorre na província do Maranhão. Os autores vão dizer aí que o turbilhão ocorre desde 1831 até 1841, portanto, por um período aí de 10 anos. Né? Já no comecinho do segundo reinado. Mas quer dizer, aquilo ali é um turbilhão de rebeliões o tempo todo, especialmente das camadas dos sertanejos, né, de vaqueiros, trabalhadores rurais e escravos. A economia, outros autores vão dizer que, né, de fato, o Cláudio aí a partir de 37, quando o movimento se dá de fato, né? E aí, culminando em 39 com a tomada da Vila de Caxias. Vamos falar sobre isso. A economia do Maranhão, gente, economia ligada à pecuária e à produção de algodão. Historicamente, né, uma região produtora de algodão. E a partir da independência dos Estados Unidos, aí já no início do século XIX, o algodão dos Estados Unidos ganha mercado. Né? Então, competição com o algodão do Maranhão é uma desproporcional, os preços altos da produção, baseado na mão de obra escrava. Né? O declínio da venda deles vai cada vez aumentando a carestia da população. Ora, os maranhenses foram, desde o início, né? A população maranhense foi chamada a defender os interesses da independência, a partir de 1822, contra os lusitanos, os portugueses que aqui estavam, né? Naquela região. Então, já ali, já tinham experiência de defesa dos interesses do Estado brasileiro. Mas o que se viu foi um Estado montado a rigor, defendendo, né, os direitos e os interesses da classe da aristocracia rural, né, da classe da aristocracia urbana, e nada para a população em geral. Né? Então, pra vocês terem uma ideia, a província do Maranhão, por volta dessa época, ela possuía aí cerca de 200 mil pessoas, 200 mil habitantes, dos quais 90 mil eram escravos. E o restante aí engrossava essa massa, camponeses, né, lavradores, vaqueiros, sertanejos, né? Então, vocês vejam que é expressivo, quase metade da população de escravo. Então, era uma questão social muito grave, muito séria, né? E isso sempre em rebelião, sempre em rebeldia. Não vamos falar do negro Cosme, né? Cosme dos Anjos, dador do maior quilombo lá do Maranhão. Então, na política, dominava dois grupos políticos, dominavam a cena política do Maranhão, os chamados cabanos, não tem muito a ver com os cabanos lá do Pará, né? Esses eram que moravam em cabanas na beirada dos rios. Lá não, né? Eram apelidados assim. Os cabanos que eram conservadores, centralizadores, né? Pró-governo
centralizador, e os bem-te-vis, que eram mais liberais, né? Defendiam a descentralização política. Esses bem-te-vis, dois grupos que se opunham. E ocorre que, na regência em 37 de Araújo Lima, o Araújo Lima nomeia um cabano para a presidência da província e tira os bem-te-vis da participação política, das decisões, né? Alguns acontecimentos assim isolados já começam a ocorrer, como, por exemplo, Raimundo Gomes, um chamado Cara Preta, um vaqueiro, né? Se insurge, um irmão dele é preso, uma vila, lá, não vem ao caso o nome, e ele vai lá com seus comparsas, seus companheiros, e soltam o irmão e ganha, inclusive, a simpatia dos militares, dos soldados, que viviam também pauperamente, né? Explorados, né? Não muito diferente dos de hoje. Ganha a simpatia desses indivíduos e ali resolve tomar a cidade inteira, né? Já tomam a vila. Naturalmente, há uma reação das forças legalistas, das forças da província, e ele tem a adesão de Manuel dos Anjos Ferreira, um fazedor de balaios, né? Para quem não sabe, o balaio é uma vasilha assim feita confeccionada de bambu, né? Carregar aí tem muita utilidade, né? Nas fazendas. Então, é um fazedor de balaios. Ele é revoltado porque a sua filha foi estrupada, né? A palavra não é bem muito forte, foi violentada por um membro da polícia, que não houve punição, não houve justiça. E ele, por um soldado lá, e não houve justiça. Então, ele também é um cara. Então, ele se junta ao Raimundo Gomes e eles formam uma grande milícia, esse pessoal que já tinha. Então, ali é um vulcão, né, social, de carestia, de miséria. Esse Estado que não reconhece absolutamente nada para a sua população, né? Então, E aí, mais tarde, eles recebem aí a figura de Negro Cosme. O Negro Cosme, líder de um quilombo, né, lá no Maranhão. Já era um fugitivo da polícia, né? Ele se reúne, se junta com seus companheiros, né? Escravos e ex-escravos, né? Aquilombados, né? E as batalhas vão se dando, é uma luta extremamente violenta. Até que em 39 eles tomam a segunda cidade do estado, que é a Vila de Caxias. Posteriormente, se dará o nome ao coronel aí, Luiz Alves de Lima e Silva, né? Duque de Caxias, né? É lá que vamos dizer assim, seria seu primeiro grande ato como militar. Mas, se no primeiro momento eles têm essa população, essa rebelião popular, tem a simpatia dos bem-te-vis, porque eles estão combatendo os cabanos, né? Os centralistas, em determinado momento isso começa a tomar rumos que os próprios bem-te-vis, a elite não quer isso, né? Então, de novo, os bem-te-vis se juntam aos cabanos para defender os seus interesses com as forças do Estado, né? As forças do Estado, da província e mandadas do governo central. O Araújo Lima indica o coronel Luiz Alves de Lima e Silva, posteriormente o Visconde, o Barão de Caxias, depois o Grande Duque de Caxias, né?
nomeia como presidente da província, e o Caxias chega com autoridade, né? E paga lá os soldos atrasados, os salários da tropa, levanta o ânimo da tropa, né? E ataca os balaios assim nos seus vários locais onde se escondiam, se organizavam, e anuncia uma anistia a todos aqueles que se rendessem, né? Uma forma de pacificar. Então, já em 41, Raimundo Gomes, né, entrega as armas, depõe as armas, o Cosme foge, depois é preso e enforcado, né, porque afinal é um negro, né? Com isso, o fim da. E as coisas né, nada mudou na situação na província do Maranhão. Continuou a mesma coisa, aquela economia voltada para a agricultura, né? Agrícola, exportadora, e não mudou nada para a população. Então, mais um desses capítulos, né? No fundo, a gente vai ver também que os próprios líderes desses movimentos não se entendiam, cada um lutava por conta própria, quer dizer, não havia um consenso, não havia um ensaio, né? Não havia um manifesto de quais foram as indicações, né? Porque buscar a representação para modificar essas questões. Então, uma outra, uma outra. Ao mesmo tempo que lá no Maranhão ocorria a balaiada, na Bahia surgiu a Sabinada. A Sabinada ela tem um caráter diferente, porque ela é uma rebelião basicamente da elite, quer dizer, da classe média, né? Da aristocracia, né? Buscando o quê? Descentralização de poder, ou seja, defender os seus interesses próprios ali daquela região. Ora, nós sabemos que a Bahia perde muito prestígio, né? A partir de quando, né, o governo se instala no Rio de Janeiro, a Bahia como primeira sede de governo, né? E ela perde prestígio. Então, a situação, a carestia na Bahia é grande. Mas a luta é basicamente uma luta que não tem participação das camadas populares, ou das massas, né, populares. Isso foi, inclusive, dos erros, né, dos sabinos, assim chamados. Ela ocorre de 37 a 38, portanto, a gente vai ver um espaço pequeno de tempo, mas de uma violência repressiva extremamente grande. Então, Francisco Sabino, ele é um cirurgião, Francisco Alves da Rocha, eu tenho um Rocha aqui minúsculo, corrigir isso, né? O Francisco Sabino, o famoso Francisco Sabino, né? Ele, que dá o nome à Sabinada, ele tem adesão, ou seja, ele tem uma influência política, né? Ele, contra, inclusive, já a manifestação, a apresentação da lei interpretativa do ato adicional de 1834. Falei com ela para vocês na última vez. A lei interpretativa do ato adicional é aquela que retira, de novo, retira a descentralização e centraliza o poder de novo. Mais tarde, isso vai ser votado e colocado dentro da Constituição. Então, ela retira o poder das províncias, né? Decisões políticas da província, centraliza de novo. Então, é uma reação à apresentação da lei. Então, Francisco Sabino tem adesão de parte da tropa, da parte dos soldados na Bahia, né? Que estão insatisfeitos com a sua própria condição, né? Soldos atrasados, carestia de vida, pobreza. Eles invadem o forte de Fortaleza de São Pedro, Forte de São Pedro na Bahia, lá em Salvador. Soltam
né? Estava preso lá o farroupilho Bento Gonçalves, solta o Bento Gonçalves vai para o Rio Grande do Sul, vai continuar a peleja lá. Nós vamos falar na próxima aula sobre a farroupilha. E tomam a cidade, né? Uma cidade de Salvador, e o presidente da província é obrigado a fugir. E eles proclamam a chamada República Baiana. Essa, essa proposta é uma proposta um pouco meio, né, estranha. Quer dizer, a proposição de você criar uma república você tem a pretensão de dizer que o poder é descentralizado, não é isso? A questão do Estado é tratada para todos e não para um determinado grupo. Isso está no escopo do conceito de república, né? Igualdade para todos, né? Tratamento, né, da coisa pública. Mas essa república vai funcionar até a maioridade de Dom Pedro. Olha só, uma república temporária. Então, para vocês começarem a perceber que não havia um projeto de insubordinação, né? Claro, com as reivindicações, né? De como é que se dava a organização para chegar nessas, consolidar essas proposições, né? Então, é tudo assim muito ambíguo, né? Muito tênue. Uma república que funcionasse até depois acabaria a república, voltaria ao império. Então, não tinha muito sentido. Foram, e por não ter o apoio da massa, das camadas populares, esse movimento foi reprimido muito rapidamente. Quer dizer, forças do governo central, aliados aos fazendeiros do Recôncavo Baiano, ali na região, no entorno de Salvador, né? Se uniram e cercaram Salvador e prenderam, né, e reprimiram os sabinos, assim chamados. Quem sobrou da matança foi julgado, o famoso júri de sangue, em 1838. Né? Não escapou ninguém. Mesmo? Então, isso é o fim de mais um movimento. Né? Na próxima aula, nós falamos sobre a farroupilha. Tenha todos uma boa semana e fiquem com Deus. Está o meu. Está o meu. Esse trem some aqui, rapaziada. Eu fico perdidinho.